E aí, tudo bem contigo? Vamos pensar um pouquinho? Faz de conta que a gente fica em posição de sentido. Agora faz de conta que a gente vai passar uma faixa de esparadrapo, de uma fita que nos imobilize. Nós vamos fazer isso lá nos calcanhares, na altura dos joelhos, na altura das coxas, e vamos colocar as nossas mãos em posição de sentido e vamos enfaixar. Agora imagine que a gente coloque um pouquinho de terra, prendendo os nossos pés. Agora imagine como que ficaria o nosso corpo se essa terra ficasse na altura dos joelhos. Agora imagine o que acontece se essa terra ficasse na altura dos quadris. Agora a gente vai imaginar que a terra está cobrindo o nosso corpo até chegar à altura do nosso peito. Pensou? Pois bem, vamos fazer de conta que do peito para cima a gente representa a coroa do dente e para baixo a raiz. Sabe o que acontece quando o osso, que seria representado por essa terra, vai embora? O corpo passaria a poder se movimentar para lá e para cá. Os dentes, quando não tem osso em volta, começam a se movimentar para lá e para cá. E sabe o que acontece? Quanto menos terra a gente tiver em volta do nosso corpo, maior liberdade e mobilidade a gente vai ter no nosso corpo. Quanto menos osso tiver ao redor das raízes, maior será o grau de amplitude e movimentação daquelas raízes. Você lembra da nossa última postagem? Eu falei sobre doença periodontal. Cara, você não tem noção de quantas pessoas adultas vêm até a nossa clínica com mobilidade dental. E sabe o que acontece? Como é que essa história começa? Começa há muito tempo atrás, com aqueles últimos dentes que a pessoa, perto dos seus 8, 9, 10 anos, começa a retirar. Muitas pessoas imaginam que aquele dente grandão lá do fundo é um dente do leite. E aí não é um dente de leite, era o primeiro molar permanente. Na sequência, a pessoa perde o segundo premolar, que surgiu lá pelos 12, 13, 14 anos de vida, surgiram os premolares e caninos. E a pessoa vai perdendo os dentes do fundo para frente. Na medida em que isso vai acontecendo, aquela força de mastigação que acontecia lá atrás vai sendo transmitida para os dentes da frente, que tinham uma outra função: cortar, picotar, mastigar, triturar, é lá atrás. E a pessoa passa a fazer isso lá na frente. Com o passar do tempo, sabe aquele ditado? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Se a pessoa tiver uma boa estrutura óssea, ela consegue suportar isso. Mas conforme seja o tipo facial da pessoa, um rosto mais comprido, mais longo, de face mais estreita, uma pessoa que tem dificuldades respiratórias, ou uma pessoa que viva extremamente tensa, apertando seus dentes, essa pessoa se condena a perder os dentes que ela tem lá na frente também. Toda semana eu encontro uma pessoa adulta que se lamenta do dia que fez a sua primeira extração dentária. E olha que coisa mais curiosa. Sabe o que acontece com boa parte dessas pessoas? Boa parte dessas pessoas, ao buscarem um tratamento, mas um tratamento tardio, vão se defrontar com a triste realidade de que aqueles poucos dentes que lhes sobraram já estão condenados. E que, num curto espaço de tempo, se ela não fizer nada, ela vai perder aqueles poucos dentes. E muitas vezes, para tratamento, para a gente buscar reabilitar uma boca que se perdeu ao longo do tempo, muitas vezes a gente tem que fazer uma troca. Retirar aqueles dentes que não têm mais sustentação óssea e, enquanto ainda é tempo, enquanto ainda é possível, instalarmos implantes longos no interior da estrutura óssea ou da mandíbula ou da maxila, para então, na sequência, sobre esses implantes, instalarmos uma prótese fixa sobre implantes, que pode ser de um segmento, por exemplo, o segmento posterior esquerdo, o segmento posterior direito, isso tanto na arcada de baixo quanto na arcada de cima, ou então o segmento anterior, porque talvez você não saiba, mas tem muita gente que brinca de picotar cartão. Sabe, existia no passado uma máquina que fazia um furinho no cartão de presença dos funcionários. A essas pessoas
que não tinham dentes da frente, mas só tinham o canino, as pessoas faziam gozação. A gozação do passado hoje tem um outro nome, é bullying. Então, bullying é o termo em inglês da palavra em português, gozação, tiração de sarro. Pois é, ninguém precisa ser sarrado, ninguém precisa ser gozado, ninguém precisa ser menosprezado, porque perdeu seus dentes e só sobraram 2 caninos. A pessoa não tem que ser transformada num picador de cartão de ponto. Mas quando surge essa situação, às vezes é preferível retirar esses dentes, porque ainda existe osso em quantidade ao redor daquelas raízes, e aproveitar essa estrutura óssea para montar uma prótese removível sobre implantes ou uma prótese fixa sobre implantes, que é uma dentadura, que vai ter pelo menos 12 dentes, isso na arcada de cima e isso na arcada de baixo. Essa situação consegue resolver um problema que começou lá atrás, aos 7, 8 anos de vida, quando aquela pessoinha não tinha noção do que ela teria que fazer para manter os seus dentes a vida inteira. A Organização Mundial de Saúde preconiza que o ideal em termos de dentição humana fosse que uma pessoa conseguisse chegar na terceira idade com pelo menos 20 dentes na boca. Me chegam ao consultório, me chegam à clínica, pessoas que têm 7, 8 dentes na boca. São os desdentados funcionais. Se esta é a sua situação, procure tratamento com uma pessoa especializada que está preparada para cuidar de você. Eu sou uma delas. Agenda uma avaliação, vem conversar comigo. Forte abraço para você e que Deus te abençoe.